Eu quero falar em Josué, capítulo 1, aquela palavra que o Senhor deu para Josué. Foi uma palavra que Moisés havia dado a Josué, o seu sucessor. Depois Deus vem e Deus novamente, o Senhor reforça essa palavra dando para Josué, porque ele sabia que Josué enfrentaria grandes batalhas, enfrentaria uma caminhada muito tensa, conduzindo o povo à terra prometida. E ele iria passar por várias situações até chegar na terra que eles iriam habitar. Então é justamente isso, lá em Josué, que vocês já sabem, capítulo 1, versículo 6, onde o Senhor ele disse: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. E no versículo 7 ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí no versículo 9, ele vem novamente, ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, como homens e mulheres, nós temos uma missão nessa terra. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso, apenas por passear por ela, apenas para conquistar algumas coisas nesse mundo. Nós temos uma missão especial, que ela não pode ser de forma alguma relegada. Quando nós constituímos uma família, nós desejamos muitas coisas, fazemos planos. E então nós trabalhamos para conquistar esses alvos. E alguns valores, no entanto, nós tivemos que lutar, nós tivemos que ser forte, nós tivemos que sermos perseverantes para nós conseguirmos os nossos objetivos. E vemos aqui a história de Josué, um homem que entendeu esses valores como elementos essenciais a qual Deus deu a ele para que ele fosse um vencedor nessa terra. Foi fundamental para ele entender que para que ele tivesse uma vida de sucesso, uma vida merecedora de todos os benefícios do Senhor, ele teria que ser forte, teria que ser corajoso. Foi justamente o que lemos aqui no início do capítulo 1, onde nós vemos aqui a orientação de Deus para este homem, que hoje se aplica em nossas vidas, irmãos. Porque aqui ele era um líder, aqui ele era um homem, como nós, frágeis, que iria enfrentar muitas coisas, como nós hoje estamos enfrentando. Nós já enfrentamos muitas coisas, nós estamos enfrentando um adversário hoje, e nós iremos ainda enfrentar outras situações que virão ainda mais fortes. Mas Deus falou para Josué que
todas as promessas seriam alcançadas, mas para isso ele teria que ser forte e corajoso. Nós temos promessas do Senhor para nós. Tudo que está escrito aqui nesse livro, promessas de bênçãos, promessas de vitórias, são promessas que o Senhor, Ele deixou escrito para nós nunca esquecermos que o desejo dEle é que nós venhamos a conquistar cada uma dessas bênçãos, dessas promessas, a qual Ele já deixou escrito para nós aqui. E hoje está diante dos nossos olhos. E que nós precisamos hoje como conquistar. Mas, para nós conquistarmos, irmãos, essas bênçãos, essas promessas, nós precisamos ser forte para cumprir a nossa missão nessa terra. Quando a gente fala de forte, eu não estou falando do forte, do físico, da pessoa. Mas o ser forte no sentido de nós estarmos capacitados para cumprir integralmente uma tarefa. Josué, ele já era forte fisicamente, porque ele era um militar, ele comandava milhares de pessoas. Mas não era nesse sentido quando Deus olhou para Josué. Ele não estava falando no sentido de físico. Ele estava falando de algo que tinha que ser interiormente. E ele deveria ser forte. De uma fortaleza interior que ele precisava adquirir. Essa força, irmãos, nós não nascemos com essa força dentro de nós. Essa força que o Senhor está falando hoje à noite, ser forte. É algo que nós temos que conquistar, é algo que nós temos que adquirir na nossa caminhada. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar nesse versículo de início, que o Senhor disse para ele, ser forte e corajoso. E ele não disse primeiro, seja corajoso e forte. Ele disse ser forte. Por quê? Porque essa é a força que vai nos fazer, que nos vai dar coragem para nós prosseguirmos a nossa caminhada. Por isso que nós precisamos da força, da força do Senhor. A força que nos dá a coragem para prosseguir. E só tem uma maneira de nós adquirirmos essa força. É através da palavra do Senhor. É de nós nos alimentarmos dessa palavra todos os dias. Para nós adquirirmos essa força. Esse é o único alimento que nos dá força para nós prosseguirmos na nossa vida espiritual. Assim como nós nos alimentamos, o nosso físico, o nosso corpo, também espiritualmente nós precisamos estar preparados para nós prosseguirmos a nossa caminhada. Então, irmãos, essa é a força do Senhor. Por isso que o Senhor, Ele disse para Josué, não cesse, quando Ele fala no versículo 8, Ele diz, antes medita nele dia e noite. Ele estava falando da palavra, que ele teria que se alimentar dessa palavra dia e noite. Ele precisava apreciar-se desse alimento, para que ele tivesse essa força. Por isso que ele diz, medita nele dia e noite. Essa palavra é para nós, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. É para você mesmo que está em casa nesse momento. Você que está assistindo esse culto, você que está ouvindo essa palavra. Como está a tua força? O que você tem se alimentado? Qual é o alimento que você tem
saboreado durante esses tempos, a qual você está na sua casa. Que tipo de alimento você tem comido? Estou falando no sentido espiritual, irmãos. O que você tem alimentado a sua alma? Como é que você está? Fisicamente você pode estar bem, mas espiritualmente, como você está? Você tem orado, você tem lido a palavra, você tem buscado ao Senhor pelas madrugadas. Como tem sido, como está sendo a sua caminhada nesse momento? Irmão, nós estamos numa prova. Nós estamos sendo provados pelo Senhor. Lembre-se, alguns vão ser aprovados, outros vão ser reprovados pelo Senhor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você prosseguir, de você não desistir, de você procurar essa força do Senhor para você continuar a sua caminhada. Porque senão você vai parar. Você pode estar querendo desistir, irmãos. Quantas pessoas já estão desistindo? Quantas pessoas já estão desanimados? Mas o único alimento, como eu disse, que vai nutrir, que vai nos ajudar a permanecer de pé, é a palavra do Senhor. Esse é o nosso alimento. Essa é a palavra. Durante esse tempo, faça isso. Leia a sua Bíblia. Fale com Deus. Deixa Deus falar com você também. Busque ter novas experiências com o Senhor. Se você não tem conseguido essa força, peça dele. Diga: Senhor, me ajude. Eu não estou conseguindo. Eu preciso da sua força. Lá em Efésios 6:10, o Senhor, ele diz lá na sua palavra que nós precisamos da força do Senhor e do seu poder. Essa é a força que nós precisamos todas as manhãs, irmãos. Quando nós acordamos, que nós precisamos dizer: Senhor, me fortalece na força do Senhor, para eu continuar a minha caminhada nesse dia. Porque se eu não tiver a força do Senhor, eu não irei conseguir. Eu vou parar, eu vou querer desistir. Então, queira aprender do Senhor. Era justamente isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Que a única maneira de ele prosseguir era ele meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não esquecer de nenhuma das suas instruções, irmãos. Que ele fosse obediente à sua palavra. Então, você que está em casa nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, busque no Senhor essa força. Busque ser forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus na sua vida, para que você consiga assim prosseguir fielmente, obedecendo a palavra do Senhor. Outra coisa que o Senhor falou para Josué, que ele teria que ser corajoso. Essa é a segunda recomendação que Josué deveria ser: corajoso. Coragem. A coragem tem a ver com a determinação frente a uma ordem, uma tarefa importante, de não desistirmos de alguma coisa. Não é aquela coragem também que o ser humano em si ele tem, mas é uma coragem que vem além das suas forças, além dos limites. É algo que vem de dentro, é algo espiritual. É a capacidade que alguém tem de resistência.
Os corajosos, eles olham para a frente, irmãos. Eles olham para uma batalha com determinação de que eles irão vencer. É assim que eu tenho olhado nesses momentos que nós estamos passando. Ainda com esse vírus aí, ainda. Mas eu olho, sabe, irmãos? Eu olho para o Senhor com a força e a coragem de que nós estamos vencendo. Que nós estamos vencendo. Que esse vírus não é mais forte do que nós, sabe por quê? Porque a força e a coragem que nós temos dentro de nós, irmãos, nos faz acreditar de que isso não é nada para o Senhor. Nós temos que ser fortes para isso, ser corajosos para isso, de a gente não esmorecer, mas de a gente ver uma dificuldade, uma situação contrária e ver que nós estamos vencendo. Homens cristãos, homens e mulheres corajosos, eles estão fortalecidos pelo Senhor. São pessoas que têm a determinação de prosseguir em meio a esse caos que nós estamos vivendo hoje. Mas tem a coragem de prosseguir, de enfrentar. Nós não podemos, irmãos, ficar muito tempo em casa, esperando essa situação passar. Nós temos que enfrentar, nós temos que ter coragem de enfrentar essa situação. E essa coragem de nós enfrentarmos essa situação, irmãos, é de nós orarmos mesmo. Aí eu pergunto de você nessa noite, você está orando? Quanto tempo você tem tirado para você orar? Para você buscar a Deus? Então é importante isso nesse momento, irmãos, que nós precisamos ser forte, corajoso. Essa era o que Josué, ele precisava ser forte e corajoso, porque ele tinha que conduzir todo um exército e ele iria enfrentar muitas guerras, muitas batalhas, muitas situações. Ele não podia desanimar. Ele, como líder, ele tinha que ser forte para conduzir o exército, esse povo. Você, pergunto de você nessa noite, você pai, você mãe, como você tem sido como líder da sua casa? Como você tem se mostrado diante dessa situação ou diante de outras situações na sua família? Você tem sido fraco? Você tem sido forte? Como você tem sido? Como você tem se comportado como cristão em meio a essas situações que nós estamos passando, que nós estamos vivendo? Então, Deus não esperava que Josué, irmãos, ele produzisse essa força e essa coragem por ele mesmo. Mas a recomendação de Deus para ele era que ele teria que ter o cuidado de obedecer toda a lei. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que obedece à lei do Senhor. Sabe por quê, irmãos? É porque ele não vai pensar no amanhã, em todas as situações da nossa vida. Ele enfrenta a situação. Ele não abandona o barco. Ele sabe que por mais que ele esteja num barco pequeno, mas ele sabe quem é que está guiando, quem é que está no leme, guiando aquele barco. Então, essa é uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que ela
ela se dedica em cumprir os princípios do Senhor, a palavra do Senhor. E outra coisa muito importante também, que precisamos ser forte e corajoso. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ter essas características para nos manter uma vida santa em meio a uma geração corrupta a qual nós estamos vivendo. Vivendo uma vida íntegra, uma vida verdadeira, ser santo, a gente sendo fiel. É isso que o Senhor Ele deseja, que a gente em meio em todas as situações, nós precisamos ser forte e sermos corajosos para manter a nossa vida íntegra nesse mundo. Como você tem sido? Como você tem se comportado? Como você tem vivido? Como você está sendo em meio a esses tempos? Tudo o que acontece, acontece também com a permissão de Deus. E eu sempre digo que as situações, elas surgem nas nossas vidas como prova, como teste, para nós sermos provados pelo Senhor. Esse é um período, esse é um tempo que nós estamos sendo provados, que você está sendo provado. Você precisa estar atento a isso, irmãos. Você precisa estar atento a isso, que essa situação está ocorrendo, não é simplesmente está acontecendo, veio um vírus, está matando vidas, está matando acontecendo várias situações, mas lembre-se que nós temos uma missão como igreja. E que você, que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você não está isento. Você tem uma missão. E essa missão também nós não podemos parar de continuar pregando a palavra, de continuar evangelizando, de continuar a nossa caminhada com Cristo em tudo que nós fazíamos antes, irmãos. Nós somos a igreja. Não esqueça isso. Nós não podemos parar. Eu não está tendo culto, não está acontecendo isso, então eu vou dar um tempo na minha vida. Eu vou dar um tempo, vou parar de contribuir, eu vou parar de fazer visita, eu vou parar de pregar a palavra, eu vou parar de não tenho orado pouco, eu vou parar. Não, é a nossa missão como igreja, é orar, é interceder, sabe, é evangelizar. Use as suas redes sociais para você fazer isso. Então é muito importante isso, irmãos, que nesse momento nós precisamos continuar pregando a palavra, não podemos parar. A igreja do Senhor, ela precisa continuar. E nós somos essa igreja. O Senhor, Ele conta comigo, conta com você. Nós somos a boca do Senhor nesse mundo. Se nós não falarmos, quem vai falar, irmãos? Você está com medo? De a gente estar em casa é uma coisa. Porque nós somos também cidadãos daqui da terra. E nós temos que cumprir também a lei como cidadãos daqui. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, de cumprir as nossas obrigações como filhos, como cristãos, como cidadãos do céu. Nós temos que continuar cumprindo as nossas obrigações. Então, são essas duas coisas que precisamos ser forte, corajoso, para nós prosseguirmos na nossa caminhada com o Senhor. A coragem, precisamos desses valores,
Sabe, irmãos, é muito importante isso. E homens fortes e corajosos não se encontram nas academias, né, fazendo musculação, essas coisas. Homens fortes e corajosos, sabe como que são encontrados esses homens e essas mulheres? De joelhos, orando, meditando e buscando nela a resposta para nossas vidas. Então não perca tempo nesse momento. Busque fazer alguma coisa. Busque ler. Busque aprender. Busque fazer alguma coisa. Faça um artesanato. Faça o que você não estava acostumado a fazer. Coloque uma venda. Coloque alguma coisa. Faça, sabe, irmão, nós precisamos ocupar a nossa mente. Ocupe a sua mente nesse momento. Porque esses são os caminhos que o Senhor vai dar para nós evangelizarmos, irmãos. Para nós continuarmos pregando a palavra do Senhor. Então seja forte. Então essa palavra é para você hoje, que você está nos ouvindo. Se você está pensando em desistir, ou você que já parou, já desistiu, ei, prossiga, levante-se. Não desista. Prossiga de onde você parou. Porque queira ser aprovado pelo Senhor. Seja forte, seja um homem, uma mulher forte. Sabe, irmãos, são esses os valores também que nós vamos deixar para os nossos filhos. Lembre-se que nós somos os líderes da nossa casa. Como os nossos filhos, eles nos veem nesse momento. Como é que seus filhos veem você nesse momento? Seus filhos sabem se você ora, se você lê a palavra. Ou você passa o dia dormindo, só comendo, dormindo, só aproveitando. A gente não está de férias, irmãos. Isso é tempo de batalhas. Trabalho árduo. Para nós sairmos vitoriosos dessa batalha. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Quantas coisas o Senhor, Ele já deveria ter feito. Mas quantos crentes estão dormindo? Quantos crentes pensam que estão de férias? Não ora, não lê a palavra, não faz nada, irmãos. Nós temos que continuar com a nossa missão. Nós temos que continuar com a nossa responsabilidade de cristãos. Então, eu quero deixar essa palavra nessa noite. Busque a Deus, os seus ensinamentos hoje. Caminhe todos os dias, buscando força e a coragem no Senhor, para você continuar liderando a sua casa, liderando ali a sua família. Que nesta noite você permita ao Senhor ter a vida dele em sua vida nessa noite. Que você encontre a força do Senhor e a coragem do Senhor para você prosseguir de onde você parou. Nós precisamos que nessa noite você se renda ao Senhor nessa noite. E aí ele disse, como ele falou aqui para Josué: porque tu farás este povo herdar a terra. Irmãos, nós temos uma responsabilidade, primeiramente com a nossa família. Herdar a terra. Nós temos hoje essa missão.
de fazer com que os nossos filhos, de fazer com que os nossos discípulos, a nossa família, ela venha herdar hoje a vida eterna. É nossa responsabilidade. Então, ser forte, seja corajoso, porque tu farás aqui este povo, tu farás os teus filhos, a tua casa herdar os céus, a vida eterna. É a nossa primeira responsabilidade. Então, e aí ele vem no versículo 7, ele diz assim também: ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, irmão, preste atenção aqui. Ele diz: dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvie. Não te desvie do caminho. Prossiga. Não olhe para os lados. Olhe para o Senhor, porque Ele diz assim: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha só, irmãos, seremos bem-sucedidos se nós cumprirmos toda a lei que está aqui. Não temos que cumprir somente alguns, mas nós devemos cumprir todas as ordenanças do Senhor. Ele diz: não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Quantos já estão desviados? Quantos já não estão cumprindo mais com o mandamento do Senhor, com as ordens do Senhor? Quantos já estão desviados? Sabe, irmãos, você diz: não, mas eu não estou desviado não, pastora. Se você não está cumprindo, se você deixou de cumprir com alguma coisa que você cumpria antes, você se desviou. Você está desviado. Então eu quero deixar essa palavra: volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo para o Senhor. Prossiga, irmãos. Melhor coisa é nós termos o Senhor nas nossas vidas. Confia nele. Acredite. Tenha fé. Isso vai passar. Seja forte nesse sentido. Se alimente da palavra para que você tenha essa força para você prosseguir. Tenha coragem. Olhe para as adversidades acreditando, tendo coragem de que você vai conseguir, de que vai passar, que nós vamos vencer essa batalha. Que não é nada diante do nosso Deus. Ele é maior do que todas as coisas. Então eu quero deixar nessa noite essa palavra para você. Seja forte. Seja corajoso. Siga adiante. Vamos em frente. Vamos prosseguir. Vamos caminhar com Jesus. Vamos continuar no caminho. Jesus é o caminho. Nós já temos Jesus. Nós temos que seguir nesse caminho a qual nós já estamos. Prossiga. E você que já se desviou, já não está cumprindo com algumas coisas, é hora de você voltar. Se reconcilie com o Senhor. Porque o Senhor, Ele perdoa. E Ele recebe de volta os seus filhos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor, e a melhor coisa que nós temos de mais especial, de mais importante. Quem tem o Senhor tem tudo na vida, irmãos. Quem tem o Senhor tem
tudo, tem segurança. Quem tem o Senhor tem proteção. Quem tem o Senhor, irmãos, sabe, tem tudo. Tem o alimento todos os dias. Tem o livramento todos os dias. Tem os cuidados do Senhor todos os dias, irmãos. Quem tem o Senhor tem tudo. Então, pare de se preocupar. Então pare de ser desanimado. O Senhor diz que Ele não tem prazer na pessoa. Sabe, irmãos, que no dia de alguma situação, de alguma luta, de alguma situação contrária, Ele não gosta, Ele não se aprecia de pessoas que desistem. Mas o Senhor, Ele quer ver a nossa determinação como cristão. Onde está baseada a nossa fé? Nele ou nas coisas?